A distorção de imagem. O que é isso? Você já percebeu que as técnicas de iluminação, os filtros fotográficos, as lentes que aumentam ou diminuem, também os espelhos que enganam, muitas vezes estão distorcendo imagens e nós não percebemos? Parece que na vitrine da loja, atrás do vidro, tudo é mais bonito, que o espelho da loja, tudo é melhor. E quando chega na nossa casa, muitas vezes parece que algo foi distorcido e você não tinha visto antes. Mas isso também acontece na mente das pessoas que olham para os outros se achando inferiores muitas vezes, ou também se achando superiores com arrogância, e elas distorcem a imagem das pessoas e a sua própria imagem. Mas a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O que aconteceu então? Como começou essa distorção de imagem? Em Gênesis 3, do versículo 1 ao 8, mostra a arte de Satanás de distorcer imagens, o que acontece até hoje. Em Gênesis 3, 1, mostra que a serpente se apresenta como um animal inteligente, sagaz, esperto, e ela então engana, distorcendo primeiro a imagem do mal. E é o que acontece hoje. O mal é mascarado, coisas que são macabras, violência, trevas, coisas que não são de Deus, são embelezadas para parecer que não é tão ruim. A serpente se apresentou como boa, como esperta, como inteligente. E as filosofias, as ideologias do mundo têm distorcido a imagem do que as pessoas veem de si mesmas e dos outros. Também aqui a serpente distorce a imagem de Deus, usando questionamentos em Gênesis 3, versículo 4 e 5. Ele questiona quem é Deus, questiona a palavra de Deus, diz que o homem poderia ser igual a Deus, então ele começa a distorcer a imagem de quem é Deus. E é o que o diabo faz até hoje, através de tantas mentiras, tantos enganos, tantas doutrinas falsas, tentando distorcer a imagem do próprio Deus. E muitas pessoas não conseguem crer, porque tem uma imagem distorcida da fé, da Bíblia, como o inimigo tem tentado desconstruir o ensino da Bíblia, distorcendo a imagem do próprio Deus. E principalmente o alvo dele. Aqui quando o inimigo coloca no ser humano a malícia, no versículo 7 de Gênesis 3, diz que o ser humano, eles estavam nus, o homem e a mulher, e não percebiam. E de repente, quando eles pecaram, houve uma distorção de imagem. E eles tiveram medo e sentiram que estavam nus. O inimigo distorce a imagem do ser humano porque ele odeia Deus. E ele não pode mexer em Deus. Ele tenta distorcer a imagem de Deus, mas o Senhor é soberano e ele se revela glorioso e poderoso e verdadeiro para nós. Só que então, o alvo dele é distorcer a imagem do ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E ele tenta distorcer a nossa imagem, tenta mexer com a nossa personalidade. E isso tem acontecido com tantas pessoas que estão enganadas pelas vaidades, pelos vícios, por ideologias, mentiras, pensando que é uma coisa que não é. O inimigo distorce a própria imagem dele, ele começa se mostrando como se fosse melhor, como a serpente se mostrou boa. Ele tenta distorcer a imagem de Deus e ele distorce a imagem do ser humano. E por que isso está acontecendo com as pessoas? Quais são as características da distorção de imagem? Se você olha para si mesmo e não consegue ver quem você verdadeiramente é, como saber isso? A primeira característica, se você tem uma distorção da própria imagem, é a dúvida. O inimigo trabalha com a dúvida, Deus trabalha com a fé, com a verdade, com a revelação de quem Ele é. Ele te mostra e na sua palavra revela quem você é. O inimigo começa, diz o versículo 1 até o versículo 5 de Gênesis 3, ele começa colocando dúvidas, perguntas. Não pode comer nenhuma fruta do jardim? E a mulher responde, não, pode comer todas as frutas, foi isso que Deus falou, só não pode comer uma. E ele começa então a colocar dúvidas, falando, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão abrir os seus olhos, ou seja, ele queria distorcer a imagem do ser humano. Primeira coisa, você começa a ter dúvidas sobre a sua história,
sobre quem você é, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. O inimigo começa a colocar dúvidas. Busque a fé, que é o remédio para a dúvida. A segunda coisa que o inimigo faz é o exagero através de ilusões. Você pode cuidar do seu corpo, ter o seu cuidado, mas cuidado com as vaidades, com o excesso, com ilusões, com mentiras. Por exemplo, os filtros fotográficos são coisas muito boas para ajudar a melhorar, mas se você faz de uma forma que muda e não é você, começa a colocar dúvidas, é uma ilusão, é uma mentira esse exagero. O inimigo mostrou ali a fruta, a mulher olhou, diz o versículo 6, e viu que ela era agradável, ou seja, ele começou a distorcer o olhar da mulher, e a mulher olhava para a fruta e sentia como se fosse algo bom, e essa distorção nos olhos dela depois prejudicou-la para sempre. O inimigo distorce através da dúvida, através de ilusões que são exageros, e também através do medo. Quando o homem e a mulher viram que eles estavam nus, tiveram medo. Quando Deus chamou, eles tiveram medo. Eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas, tampando a sua nudez. Mas aquelas folhas não eram capazes de tampar corretamente. Eles tinham medo. E o medo, o temor, a não aceitação de si mesmo. A culpa é uma distorção de imagem. Reflita sobre isso. Qual a sua imagem que você tem sobre o mal? Se você não está iludido com coisas que são macabras, são de trevas. Qual a sua imagem que você tem de Deus? Qual a imagem que você tem de si mesmo? E na imagem de si mesmo, se você tem dúvidas, se há exageros, ilusões que são mentiras, e se há medo, culpa, você precisa reconstruir a sua própria imagem. O que o Senhor fez? Ele foi ao jardim e chamou o homem e a mulher. Ele está chamando cada um de nós. Em Gênesis 3, versículo 21, diz que o Senhor pegou peles e fez vestes para o ser humano. Ele reconstruiu a imagem. E através de Jesus Cristo, que veio ao mundo e se tornou homem, ele reconstrói a nossa imagem. Então, se você teve uma imagem distorcida de si mesmo, ou por mentiras que você ouviu, por coisas que você escutou, coisas que falaram de você, busque na palavra e deixa Deus te mostrar quem você é. A imagem e semelhança do Senhor, semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe, nos abençoe e possamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus.